O cavaleiro olímpico francês Jean-Marc Nicolas é, desde abril deste ano, o novo selecionador da juventude de saltos de obstáculos. Depois de 2 estágios já realizados em Portugal, Jean-Marc regressou ao nosso país, onde esteve no CSI de 2 estrelas do Vimeiro e pôde interagir com os cavaleiros mais jovens em ambiente de concurso, já com vista ao próximo Campeonato da Europa, mas tendo como objetivo a longo prazo o Europeu de 2020 em Vila Moura. C'était assez surprenant, mais j'étais très content. Je crois que pas mal de cavaliers portugais demandaient ça. Après avoir l'équipe de Colombie qui a été qualifiée pour les Jeux panaméricains, donc maintenant j'ai pris ce challenge, et qui est un challenge difficile. On a 1 an vraiment pour former ces jeunes cavaliers pour le championnat d'Europe, c'est le but, qui a lieu à Vila Moura. Et je pense qu'on a quand même pas mal de travail, parce que je sens les cavaliers un peu timides. J'aimerais voir des cavaliers qui veulent gagner plus d'épreuves. Donc c'est là-dessus que je dois travailler. A fim de poder conhecer melhor os jovens cavaleiros portugueses, Jean-Marc Nicolas já ministrou 2 estágios, um em Lisboa e outro em Barcelos. Je pense que le bilan était très positif. À Lisbonne, il y avait beaucoup de cavaliers. Il y avait plus de 30 cavaliers. Et ça, c'était un petit peu trop parce que bon, c'est pas forcément des jeunes qui étaient prêts à rentrer en équipe portugaise. Mais par contre, j'ai appris à les connaître et je les suis parce qu'ils m'envoient beaucoup de vidéos. Je les conseille par vidéo. No Vimeiro, Jean-Marc Nicolas trabalhou de perto com vários cavaleiros que disputaram provas desde 1,20 m até 1,40 m. O novo selecionador da juventude está também a trabalhar com vários cavaleiros luso-descendentes que estão no estrangeiro, sendo que há uma que se tem destacado. Ce sont eux qui vont pousser les autres à monter mieux. Donc j'ai une cavalière portugaise dont le père est portugais, qui montait pour la France parce qu'elle est championne de France l'année dernière et qui est maintenant portugaise, qui monte très bien. Qui s'appelle Mandy Mendes Costa. Ces 2 chevaux ont été blessés. Elle a fait le 4 étoiles de Saint-Tropez il y a 15 jours, très brillamment. Et malheureusement, ces 2 chevaux sont blessés. Donc je lui ai confié un de mes chevaux, qui est l'élu de Saint-Siméon, qui a de l'expérience. Et elle l'a monté donc la semaine dernière au Mans, très brillamment. Com apenas 2 meses de trabalho, o novo selecionador já causou um impacto positivo nos jovens portugueses. Jean-Marc tem várias participações internacionais muito importantes, como os Jogos Olímpicos e outras mais, e daí, só por aí já se percebe o nível de experiência dele e da capacidade de interagir com as outras pessoas. Fantástico, adoro Jean-Marc, é uma pessoa excepcional. O projeto está a levar um rumo que eu considero muito bom. Este envolvimento entre nós todos está a ser fantástico. Dá-nos dicas diferentes e dicas com experiência, digamos assim. Tenho gostado muito, temos vindo a aprender muito com o Jean-Marc Nicolas. Ele tem-nos ensinado a sua técnica e acho que nós temos evoluído bastante. Principalmente como abordar o salto, ajudamos a ver melhor a passada e a fazer o percurso mais facilmente. Em termos competitivos, ele quer que sempre vamos assim mais rápido e acho que as pessoas melhoraram bastante nisso. Gostei muito, gosto da forma como ele vê a montar e como ele dá o estágio. O que é que ele lhe foi dizendo ou em que é que ele o ajudou especificamente? Nas distâncias e a conseguir esperar um bocadinho mais. Espero conseguir posições com os cavalos, estão em uma boa forma e queria obter algumas classificações. Pedro Jorge e Afonso, tal como tantos outros cavaleiros portugueses, têm o sonho de integrar a seleção nacional. Gostava de ir ao Campeonato da Europa e trabalhar para lá. É sempre um sonho e um objetivo, mas tenho muitos anos ainda. É um grande orgulho para mim, é um prazer. Gosto de representar Portugal. Começar a realizar o sonho é fantástico. Sentimos-nos nas nuvens. Aquilo é fenomenal. Também Jean-Marc Nicolas sonhou, na sua juventude, representar a França em competições internacionais, algo que fez várias vezes, incluindo em Portugal, de onde só guarda boas memórias. J'ai un très bon souvenir au Portugal, je vais vous dire pourquoi, parce que le CSIO de Lisbonne a été ma première Coupe des Nations en 1969. J'ai gagné la Coupe des Nations au Portugal 30 ans après, en 1999, et j'ai regagné Lisbonne 10 ans après, pour mes 40 ans de Coupe des Nations, en 2009.
A fim de ajudar os jovens portugueses a prepararem-se para as grandes competições, Jean-Marc Nicolas irá continuar a vir a Portugal com frequência e espera incutir-lhes algo muito importante para vingar no desporto equestre. Il y a les championnats du Portugal qui ont lieu au mois d'août à Porto, donc où je serai bien entendu, mais avant je veux faire un bilan et faire travailler les jeunes Portugais pour qu'ils progressent dans la technique, dans la façon de voir le concours hippique, pour leur donner un peu le fight spirit. C'est ce qu'il manque aujourd'hui, et surtout de me faire confiance.